Olá, queridos alunos dos sextos anos da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Nós estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa para vocês. Essa é a nossa terceira aula. Está sendo ministrada pela professora Edileia Barbosa e sou professora do sexto ano H. Para iniciar nossa aula, eu trouxe uma mensagem para vocês que diz assim: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, com essa mensagem, eu quero dizer para vocês que vocês nunca desistam dos seus sonhos e que vocês se esforcem a cada dia, a cada aula, a cada atividade a ser realizada, a cada momento de estudo, para que ao final dessa caminhada vocês colham bons frutos e que ao olharem para trás digam que valeu a pena, ok? Nessa aula nós vamos tratar sobre a classe gramatical dos substantivos. Os substantivos é uma classe muito importante na língua portuguesa porque eles dão nomes aos seres, eles nomeiam os seres existentes. Então, tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, de pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, como Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, como raiva, amor, estados, como alegria, tristeza, qualidades, como honestidade, sinceridade, ações, como corrida e pescaria. Nós temos também, pessoal, a classificação dos substantivos, que seguem alguns critérios. E nós vamos ver um a um. Os substantivos, eles podem ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e também coletivo. Quanto à sua classificação, podem ser comum ou próprio, concreto ou abstrato. O substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Nós temos aí como exemplo a cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro, computador. O substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Nós temos aí como exemplo Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil, Rio de Janeiro. Lá no substantivo comum, nós temos homem. Aqui no substantivo próprio, nós estamos nomeando este homem de forma particular. Nós estamos nomeando ele como Pedro. Ele recebeu um nome próprio. Por isso nós escrevemos também com a letra inicial maiúscula. Da mesma forma é a cidade, Londres, menino, Paulinho, país, Brasil. Então, é assim que acontece com os substantivos próprios. Nós temos também o substantivo concreto. É aquele que designa o ser que existe, independentemente de outros seres. Substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Nós temos aí no mundo real como exemplo homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. E no mundo imaginário nós temos saci, mãe d'água, fantasma. Já no substantivo abstrato, nós temos que
Ele é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou para existir. Os substantivos abstratos designam estado, qualidade, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Nós temos aí vida, estado, rapidez, qualidade, viagem, ação e saudade, sentimento. Nós temos aí como exemplo também, representando o coração, o amor. Como é que isso acontece? O substantivo abstrato, ele depende de um ser para existir. O amor, pessoal, ele só existe se alguém sentir, se um outro ser sentir. A saudade também, ela só existe se uma pessoa sentir saudade de outra. Então, é por isso que o substantivo abstrato, ele depende de um outro ser para se manifestar ou para existir. Nós temos a formação dos substantivos. Quanto à sua formação, eles podem ser simples ou composto, primitivo ou derivado. O substantivo simples é aquele formado por um único elemento. Nós temos aí o tempo, o sol, o sofá, nós temos aí o carro, a cadeira, o telefone. Então, nós temos aí um único elemento para a formação do substantivo simples. Para se formar o substantivo composto, é necessário dois ou mais elementos, porque ele é formado por dois ou mais elementos. Nós temos aí exemplo: beija-flor, passatempo, carro de mão, girassol. É assim que acontece com a formação do substantivo simples ou composto. Nós temos também, quanto à formação, o substantivo primitivo, que é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa. O substantivo limoeiro é derivado, pois se originou a partir da palavra limão. Nós temos aí como exemplo de substantivo primitivo, pedra, jornal, fogo, terra e no desenho flor. Já o substantivo derivado é aquele que se origina de uma outra palavra. Lá no substantivo primitivo, nós temos pedra, no derivado, pedreira, jornal, jornaleiro, fogo, fogueira, terra, terrestre e flor, floricultura. Observe que o substantivo primitivo, ele não necessita de uma outra palavra para se originar. Mas o derivado, ele é derivado de uma outra palavra. Floricultura. Assim como o limoeiro, ele é derivado da palavra limão. Nós temos aí o substantivo coletivo. É um substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Nós observamos várias abelhas. Ali nós temos um enxame, nós temos uma colmeia. Quando nós observamos vários alunos numa sala, ali nós temos uma classe. E observe aí na foto, vários pintos, nós temos uma ninhada. Então, isso é o que acontece com o substantivo coletivo, que é um conjunto de alguma coisa. Um conjunto de pinto, é uma ninhada.
O conjunto de abelhas ou várias abelhas é um enxame, ok? Nós estamos finalizando esta aula. Professora Edileia, professora Eliane, professora Giovânia, professora Lisiane e professor Reinaldo deixa essa mensagem para vocês. Tchau, pessoal. Um grande beijo em seus corações.